Oi pessoal, meu nome é Joab César, sou estudante de Economia e escritor e nós estamos aqui de volta com o nosso programa De Frente como Escritor. E hoje aqui estamos no marco desse programa que vamos entrevistar a nossa primeira escritora, que é mais famosa, com certeza ela é a mais famosa que a gente já entrevistou agora, e está transformando o De Frente Escritor em um programa internacional, porque vamos explorar agora a literatura portuguesa. Nós estamos aqui com a Filipa. A Filipa Fonseca é uma escritora portuguesa e tem alguns livros publicados já. Foi a primeira escritora portuguesa a atingir o top 100 da Amazon. E hoje a gente vai bater um papo sobre como era, vai bater um papo sobre a literatura portuguesa contemporânea e vamos conhecer ela melhor e tentar explorar as obras dela, trazendo um pouco dela aqui mais para o Brasil. Então eu vou passar a palavra para ela se apresentar e falar um pouco sobre ela. Olá a todos, sou a Filipa, tenho uma carreira de 15 anos a publicar em Portugal e em outros países. A minha primeira obra que chegou ao Brasil chegou no ano passado, chama-se E Se Eu Morrer Amanhã, e foi uma edição especial da TAG Livros e agora está publicado na Dublinense e disponível em todas as livrarias. Eu comecei a escrever muito cedo, assim que aprendi a escrever, e sempre quis ser escritora, e em 2011 foi quando eu lancei o meu primeiro livro, que chegou ao top 100 da Amazon, a sua versão em inglês. E desde então já escrevi vários livros, normalmente escrevo romance contemporâneo, mas também já escrevi ensaios, escrevo muitas crónicas no meu blog e também já tenho um livro infantil publicado. E como foi para você essa reação de chegar o top 100 do mais vendidos da Amazon? Você é a primeira escritora portuguesa que consegue isso. Como foi para você o sentimento de atingir essa meta? Foi muito importante porque eu, na altura, quando isso aconteceu, eu tinha publicado o livro cá, apenas em Portugal. É um livro que se chama Os 30, Nada é Como Sonhamos, e depois do livro sair, quando eu comecei, fiz essa tradução e publiquei na Amazon, a minha editora em Portugal disse que não queria publicar o meu segundo livro. E então eu estava numa fase assim muito triste, não é? Porque tinha acabado de lançar um livro, achava que a minha carreira ia arrancar e logo esse balde de água fria da editora dizer que não estava interessada em publicar o segundo livro. Por isso, quando eu consegui que este livro fosse lido e apreciado pelos leitores no estrangeiro, eu já tinha tido bastantes boas críticas aqui em Portugal, isso deu-me não só uma grande alegria, mas sobretudo uma certeza de que o que escrevia era válido e que eu deveria continuar a escrever, e por isso foi ótimo, porque também fez com que eu depressa também encontrasse uma nova casa para o meu segundo livro e depois para os livros seguintes. E você poderia contar um pouquinho sobre a história de Se Eu Morrer Amanhã, que é um dos livros que está disponíveis aqui no Brasil, tanto no formato Kindle quanto no formato de capa comum, tanto no formato físico? Poderia contar um pouquinho da história dele? Sim, este livro é um livro que teve um grande sucesso aqui em Portugal e também está a ter um grande sucesso no Brasil, porque é um livro que a protagonista é uma senhora de mais de 80 anos que tem uma vida sexual ativa. Então a família pensa que ela é aquela típica velhinha que está em casa, viúva, reformada, que está em casa com o seu gato, muito sossegada, mas afinal, sem a família saber, ela vai sair e vai fazer curso de italiano e vai fazer aulas de dança e vai sair e encontrar-se com homens, até tem Tinder, e acaba por ser um livro que é muito cómico, tem este lado de comédia. É um livro que fala de assuntos muito importantes,
como seja o etarismo ou idadismo, que é o preconceito contra as pessoas mais velhas, esta ideia de que as pessoas mais velhas não têm lugar na sociedade ou que devem ficar sozinhas e fechadas e não têm espaço para elas nas atividades do dia a dia, nas discotecas, nos bares, na rua. E por outro lado, outro tabu muito grande que este livro retrata, que é o tabu da sexualidade das pessoas mais velhas, sobretudo das mulheres mais velhas, não é? Que também é essa questão de se achar que as pessoas a partir de uma certa idade já não transam e já não têm desejo, já não sentem vontade, e os estudos mostram, e a Helena deste livro mostra que isso não é verdade e que as pessoas podem continuar a ter uma vida sexual e social ativa e dinâmica e que não têm que ter medo de dizer que ainda gostam de sair, ainda gostam de namorar. Eu achei a temática dele muito interessante, porque realmente não é uma coisa, um tema que a gente vê muito na literatura. É um tema que, particularmente eu estou me considerando, eu sou um leitor que comecei há pouco tempo no mundo da literatura, então eu não sou um grande conhecedor de toda a literatura, mas eu particularmente nunca tinha visto um livro com esse tema. E como foi que você teve essa ideia de fazer um livro com essa temática, um livro que traz, assim, um livro que a protagonista é uma pessoa idosa, que tem todos esses desejos? Como foi que surgiu a ideia dele? Então, na verdade, esta história caiu no colo porque é baseada num episódio de uma amiga da minha mãe que acompanhava uma senhora de 85 anos em França, e que ela costumava uma vez por semana levar a senhora para sair, para irem às compras, e durante o Covid, a pandemia, elas não podiam sair. Então essa amiga da minha mãe ia na mesma para a casa da senhora para lhe fazer companhia uma vez por semana, e numa dessas idas foram fazer arrumações, tipo arrumar gaveta, arrumar armário, e ela descobriu que a senhora tinha debaixo da cama uma caixa com objetos sexuais, brinquedos. E preservativo e algemas e óleo de massagem, enfim. E então a amiga da minha mãe ficou muito chocada, mas a senhora agiu naturalmente e disse: ué, são os meus brinquedos, qual é o problema? E quando a minha mãe me contou essa história, eu fiquei fascinada, porque eu própria nunca tinha pensado sobre a sexualidade das pessoas mais velhas. E ao contrário de você, que começou a ler recentemente, eu já leio há 40 anos e, efetivamente, todos os livros que eu li até hoje que tenha uma protagonista de 80 anos, uma mulher de 80 anos como protagonista, normalmente são histórias sempre muito tristes. São histórias sobre solidão, são histórias sobre a demência, a pessoa que está a ficar doente, que vai para o lar de idosos, que fica viúva. É sempre uma história triste. E por isso eu achei que era uma oportunidade única de contar um outro lado do envelhecimento e um outro lado da velhice, que não seja sempre essa história triste, como se todos os idosos acabassem assim os seus últimos anos deprimidos e doentes. Claro, existe isso, sabemos que existe, mas também existem pessoas que aos 80 anos são muito ativas e vocês têm um grande exemplo, a magnífica atriz, não é? A vossa Fernanda Montenegro, e outros atores brasileiros e atrizes que ainda trabalham depois dos 70, depois dos 80, e por isso as pessoas não têm que assumir esse papel triste, não é? Há pessoas idosas a continuar cheias de vida, a fazer coisas, e isso é importante, haver essa representação dessas pessoas na literatura. E eu achei isso muito interessante
e é uma história que a gente sempre fala aqui com os nossos escritores, que é como nós tiramos inspiração da vida, das coisas que estão ao nosso redor. E é muito interessante você mostrar que isso é verdade. Todos nós fazemos isso, muitos de nós fazemos isso, até quando adaptamos para ficção. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu vi é que o livro aqui no Brasil me surpreendeu pelo preço. Eu achei um preço bem acessível. Ele tá por R$ 52 de capa comum e do Kindle tá R$ 49. E por ser um livro de Portugal, de um autor assim, eu achei que ele estaria mais caro. E eu fiquei me perguntando que provavelmente para fazer esse livro para cá, você opta por ter mais um reconhecimento de a minha história está sendo lida do que um ganho financeiro mesmo. Porque como eu falei no começo do vídeo, eu sou estudante de economia, então a gente precisa puxar essa parte também dos ganhos para os escritores. E eu fiquei me perguntando por que R$ 52 dá uns 8 euros. Então, de fabricar livro e tudo mais. Então, eu fiquei pensando, trazer o seu livro para aqui para o Brasil te trouxe um retorno financeiro também? Ou foi mais a gratificação de as pessoas conseguirem ler mais a sua história? Bom, na verdade, o autor nunca decide o preço do livro. Todo esse trabalho é feito pela editora. Por isso, quando o autor cede os direitos à editora, para a editora explorar o livro, recebe uma parte, que são os royalties ou os direitos de autor, recebe uma percentagem, mas quem decide o preço, quem decide a estratégia de marketing, quem decide todas essas decisões comerciais são da editora. E o autor, quando cede os direitos, abdica dessa. Então, eu acho que o valor do livro, a Dublinense está a fazer esta coleção, que é a coleção Gira, com autores portugueses, e eu acho que é uma maneira, tendo um preço mais acessível, exatamente de passar essa barreira do preconceito que ainda existe, ou desconhecimento que ainda existe em relação aos autores portugueses, e então, tendo um preço baixo, então se calhar as pessoas têm mais vontade de experimentar ler autores portugueses que nunca ouviram falar, não é? Se calhar já ouviram falar do Eça de Queiroz, e já ouviram falar do Saramago e desses clássicos autores portugueses, mas esta nova geração de autores é uma maneira que a Dublinense encontrou para passar essa barreira de não vou comprar porque é caro, não conheço, não sei se é bom, e por isso acho que é uma boa estratégia da parte deles. Já há muitos autores portugueses que eles publicam, autores como o Afonso Cruz, como o José Luís Peixoto, a Joana Bertla, a Catarina Gomes, que são tudo autores com menos de 50 anos e que trabalham muito e que são muito conhecidos aqui em Portugal, e é uma boa maneira de chegar aí ao Brasil. Claro que depois a escala do Brasil é muito maior, não é? Por isso mesmo é sempre benéfico para os autores, não só esse reconhecimento do livro estar a chegar a um novo mercado e estar a levar a literatura portuguesa ao Brasil, como também a escala é imensa, não é? Então as vendas dos livros, só mesmo pelo tamanho do país, são sempre muito maiores do que as vendas em Portugal. Essa é uma das coisas que eu queria perguntar, que é a questão de escala. Aqui no Brasil eu moro em Pernambuco, que é um estado que é basicamente do tamanho de Portugal. E Portugal tem 10 milhões de habitantes, aqui o meu estado tem 9 milhões, um pouco mais de 9 milhões. E eu fiquei interessado porque uma vez eu vi, apesar de ser mercados diferentes, eu acho uma analogia interessante. Uma vez eu vi um comediante português falando que em Portugal era muito difícil, porque quando eles iam fazer shows, eles em uma turnê já conseguiam rodar o país inteiro e tinham que ficar fazendo shows em vários locais, iguais, e acabava que eles acabavam migrando para outros países.
E eu queria saber, em relação à literatura, como é isso em um país que é relativamente, com o número de pessoas, é um país relativamente pequeno, é uma sociedade que lê muito, ou é uma sociedade que também é igual aqui no Brasil, que a literatura está um pouco abaixo? É igual ao Brasil. Eu acho que, infelizmente, estamos todos a sofrer esse mal, um pouco por todo o mundo, que é o desinteresse pela literatura e também o desinteresse da parte dos governos pela literatura, que isso também é notável, acaba por se refletir. Nós continuamos, pelo menos aqui em Portugal, a ter, mesmo na escola, os únicos autores que os alunos estudam são esses autores clássicos que vocês também estudam aí, o Essa, o Camões, o Saramago, e não há não há autores portugueses contemporâneos, porque isso as pessoas na escola em Portugal não conhecem autores, e o esforço muitas vezes é do próprio autor para se promover, porque as editoras também não conseguem apoiar os autores para os levar terra em terra. Então, muitas vezes somos nós, autores, que temos que contactar as bibliotecas, as escolas, os festivais e dizer: olha, eu estou aqui, gostava de ir conhecer a vossa biblioteca, gostava de ir aí fazer uma palestra ou uma sessão de autógrafos. Portanto, hoje em dia, acho que um pouco por todo o mundo, o autor tem que ser o seu próprio agente de marketing e de relações públicas, e a única coisa boa nos tempos que correm e que eu acho que pode mudar as coisas e pode melhorar as coisas são as redes sociais. E são os canais de YouTube, e são as pessoas como você e outros que usam as suas plataformas para falar de livros. E esse poder é muito grande e por isso já se nota em alguns estudos o aumento de leitores entre os 15 e os 24 anos, é uma faixa etária que está a crescer muito o número de leitores, e as pessoas estão cada vez mais interessadas em ir a eventos literários, a ir a sessões de autógrafos, a Feira do Livro. Cada vez mais esses eventos são muito importantes, mas também são promovidos por estes influencers nas redes sociais, e isso permite-nos chegar a outros públicos que nós, apenas com a livraria, não conseguimos chegar, porque as livrarias têm um espaço limitado, as livrarias não podem, fisicamente, não conseguem ter todos os livros exibidos, não é? Expostos. Então é muito importante esta dinâmica com as redes sociais e com as plataformas para promover a leitura, e eu tenho esperança de que isso vá inverter esta tendência de abandono da literatura, porque é importante as pessoas perceberem que a literatura não é substituível, e o que se ganha lendo um livro de ficção não é a mesma coisa do que ver um filme ou assistir ou jogar, ou seja, a narrativa literária estimula partes do cérebro que mais nenhuma forma de arte consegue estimular, e por isso é tão importante nós ensinarmos que os livros são mesmo uma ferramenta para o nosso desenvolvimento mesmo pessoal, além de nos permitir viajar, conhecer outras culturas e estar ali durante umas horas noutros universos, seja noutros países, noutros tempos, noutra altura da história. O livro é muito importante. Eu acho que nós, autores, acho que toda a comunidade dos livros, os editores, as livrarias, agora esta tendência de haver clubes do livro, isso é tudo muito importante para voltar a dar espaço ao livro, porque as pessoas precisam desse espaço, e o tempo que se está com um livro é um tempo ao mesmo tempo estamos a estimular o nosso cérebro, mas ao mesmo tempo estamos a descansar do scroll infinito e daquela voracidade que nos acompanha no dia a dia.
Eu acho muito interessante isso que você falou de de o livro estimular muito mais do que o seu cérebro, muito mais que qualquer coisa. Eu faço muito uma analogia com o meu livro preferido, que é O Grande Gatsby. Assisti primeiro o filme, a adaptação com Leonardo DiCaprio, e aquela adaptação, o filme é quase idêntica ao livro, é muito fiel. Mas mesmo assim, depois que eu assisti o filme e que eu fui ler o livro me empolgou muito, muito além do que eu imaginei, muito além do que o filme conseguiu. Porque eu consegui imaginar as cenas e era uma coisa que me estimulava muito o cérebro, o meu pensamento, e me fazia pensar muito mais que o filme em si. E eu sou apaixonada por filmes. Eu era muito mais apaixonada por filmes do que por livro. Mas esse ano já comecei a ter uma mudança de ter isso para a literatura muito maior. E é o que você... E eu costumo dizer muito até quando vou às escolas falar, é que nós não temos que escolher uma coisa ou outra. Nós temos é que gerir o nosso tempo, não é? Nós podemos ver um filme e ao mesmo tempo, nessa semana, estamos a ler um livro, lemos um capítulo cada dia, lemos 2, 3 páginas por dia e podemos na mesma ter tempo para estar no videojogo também, 1 hora todo dia, não faz mal. Também temos tempo para estar, ou seja, não, aqui não há coisa de agora vamos todos parar e largar as redes e largar os jogos e largar a televisão e só ler. Não é isso. Também é muito importante nós vermos séries, vermos filmes, ouvir música. Todos esses estímulos são importantes e são diferentes formas de arte, mas não deixar morrer o livro, porque o livro de facto é uma experiência completamente diferente. É importante que nós mostremos, sobretudo aos jovens, se bem que os mais velhos também precisam de se relembrar de que o livro muitas vezes é pensado como um objeto intelectual e que só as pessoas com muito conhecimento ou com muito estudo é que pode ler um livro porque o livro é difícil. Há diferentes tipos de livro e há livros difíceis, sim, e que é preciso ter muita bagagem, cultura para entender, mas há outros livros que são mais comerciais e que são mais têm uma estrutura mais simples e que qualquer pessoa consegue acompanhar, mesmo que não tenha estudos, mesmo que não tenha experiência ou que nunca tenha lido muito ou que nunca tenha lido nada. Há uma história que eu vi há pouco, saiu aqui uma matéria num jornal o ano passado, de um pastor nos Açores, um senhor que foi pastor a vida toda. O senhor tinha a 4ª classe e foi pastor a vida toda, e quando se reformou, já com mais de 70 anos, é que ele começou a ler. Foi a primeira vez que ele foi ler. Então, como ele não sabia por onde começar, o que é que era bom, o que é que era mau, não percebia nada de literatura, ele decidiu que então o melhor era começar por ler o Prémio Nobel, porque se o Prémio Nobel à partida é bom, não é? Tem qualidade, ganha um Nobel. Então ele começou pelo Saramago, que era o nosso Prémio Nobel, e a partir daí leu todos os prémios Nobel. Um senhor que tinha a 4ª classe leu todos os prémios Nobel, tem lido sempre. Então quer dizer, até um pastor, se tiver tempo, vai conseguir ler o que quer que seja. Pode ler mais devagar, pode precisar de ir ao dicionário, pode precisar de parar, pode ir à internet ver o que é que aquilo significa, mas o livro está lá e é para toda a gente. E há vários géneros para toda a gente. Isso. O reformado, para o pessoal aqui do Brasil que não pegou, é o nosso aposentado, né? É aposentado. E eu acho muito interessante, porque é justamente isso. Quando eu comecei no mundo da leitura, eu não gostava de ler, muito por causa da escola, que trazia mais os livros clássicos, e eram livros que, para uma criança, eu achava difícil de ler. E quando eu comecei a ler... isso. Quando eu comecei a ler, eu decidi, eu vou para um livro curto e para conseguir fazer a leitura. Mas justamente eu acho que é um livro que eu gostei, não é um livro é um livro que eu recomendo para todo mundo, mas não como para a primeira leitura, que foi A Metamorfose do Kafka.
Então, assim, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. Então, assim, apesar de ser uma leitura interessante, era uma leitura difícil, meio que desafiadora e que passa uma mensagem muito, muito forte. Então, tipo assim, Sim. se você quer começar a sua leitura, eu recomendo começar com algo que você goste nas suas outras nos seus outros interesses, tipo, no que você no cinema, o que você acha nas séries. Exato. Você gosta de policial, gosta de comédia, gosta de animação, então vai para a banda desenhada, gosta de fantasia, então há tantos livros de fantasia. Então é isso, acho que qualquer pessoa consegue encontrar um livro que seja bom para si. Eu costumo dizer que não há livros maus, há livros certos para cada pessoa e para cada momento, porque às vezes nós podemos ler a Metamorfose numa idade e não perceber nada e dizer não gosto, e depois ler 10 anos mais tarde e achar, uau, isto é brilhante, não é? Então também, se nós não gostamos do livro, eu também acho que devemos pôr de lado aquele livro e experimentar outro, até encontrar o autor, o estilo, o género literário que é bom para nós, que funciona connosco, não é? Porque isso é que é importante. Depois, mais tarde, quando já tivermos o hábito de ler e já tivermos alguma experiência, aí se calhar já podemos experimentar ir lendo coisas mais difíceis, coisas mais sobre os clássicos, mas de facto eu sou pela democratização da leitura e acho que todos os livros são válidos, mesmo que seja... as pessoas gostam muito de falar mal, por exemplo, do Paulo Coelho. O Paulo Coelho, aquilo não é literatura, é muito... Então, por que não? Eu li o Paulo Coelho quando tinha 16 anos. Se calhar hoje, com 47, se calhar eu já não acho o livro bom, porque eu já li tanta coisa depois disso, que se calhar em comparação já não vou achar... Mas quando eu li com 16 anos o Diário de um Mago, etc., eu achei aquilo incrível, e não é esse preconceito que não é literatura. É literatura. É outro tipo, é uma literatura se calhar mais comercial, mas é literatura. Há literatura para toda a gente. Sim, eu costumo dizer muito isso aqui, que os livros que eu escrevo são livros de fantasia de super-heróis, porque é algo que eu gosto de escrever. Mas o que eu gosto de ler é mais livros mais que vão mais para a pegada do clássico. Um dos meus atores preferidos é o Scott Fitzgerald. Eu gosto muito do Ernest Hemingway. Mas recentemente eu li um livro que era para me inspirar para um livro meu que eu vou escrever, que era um livro sobre vampiros. E foi um livro que era super de fantasia, de sátira, puxado para comédia. E foi um livro que no final me amou muito, que eu chorei. Então é aquilo, todo tipo de literatura é válida. Claro, eu acho que sim. E eu achei muito interessante quando eu li a sinopse de Se Eu Morrer Amanhã, foi que logo um pouquinho antes de eu mandar mensagem para você, aqui na minha cidade, eu sou de Caruaru, para quem não sabe, então aqui na minha cidade estava tendo um evento chamado CRIP, que era um evento literário organizado pelo Estado, que era para juntar diversas editoras e diversos escritores para incentivar a leitura. Então foi em um ponto da cidade e eu fui um dos dias e era muito para o pessoal da escola da rede pública. O pessoal da escola da rede pública tinha descontos e os professores até ganharam uma certa quantia de dinheiro para poder gastar em livros. E eu achei muito interessante que eu fui lá ver e fui ver uma palestra que 2 escritores estavam dando. E em certo momento chegou uma turma de alunos, que eram os alunos do EJA, que aqui no Brasil são os alunos que não conseguiram terminar a escola e são os alunos mais velhos que tentam voltar. Então era uma só com pessoas com mais de 80 anos. Então, e era uma turma com muitas pessoas, eram tipo umas 40, 50 pessoas,
com idosos de mais de 80 anos, e eles todos ali prestando atenção na palestra, prestando atenção no que os escritores estavam dizendo. E quando eu li a sinopse do seu livro, eu disse, poxa, é bem isso. Algumas pessoas podem olhar para eles e pensar, poxa, por que eles têm esse desejo ainda de querer terminar a escola, de querer terminar os estudos? A gente sabe que naquela época muitos paravam de estudar para ir trabalhar, Trabalhar. e eles querendo ter essa vontade de viver, de aprender. Eu acho que é muito isso que o seu livro passa, né? Que não é porque você está numa idade mais avançada que você tem que desistir de tudo. Exatamente. E há um livro muito interessante de um autor brasileiro que ele chama-se Henrique Rodrigues, e o livro chama-se Áurea. E é precisamente sobre uma senhora da favela que não teve a oportunidade de estudar e que depois, mais tarde, já a filha, ela conseguiu sempre trabalhar muito, conseguiu que a filha fosse estudar medicina, conseguiu que a filha tivesse um futuro, e no fim, já com mais de 70 anos, ela foi para a escola porque o sonho da vida dela sempre tinha sido aprender a ler. E o pai não deixou, e então o livro é sobre isso, é um livro muito bonito também. E outra pergunta que eu queria fazer para você é que tanto quando a gente acessa os seus links e quando vai no seu Instagram, uma das primeiras coisas que está escrita é que você é feminista. Eu não sei como é aí em Portugal, mas aqui no Brasil, sempre quando alguém levanta uma bandeira, seja qual for, sempre quem não defende essa bandeira costuma se afastar e atacar muito essa pessoa. Então, eu queria saber como é a sua experiência de você levantar a sua bandeira e como isso se relaciona com a sua escrita. Você sofre algum tipo de ataque por defender certas coisas? Isso não ocorre? E como você lida com essas coisas? Óbvio que eu já recebi alguns ataques e de algumas iniciativas que eu fiz. Por exemplo, o ano passado, no verão, eu fiz um boicote a uma marca de suplementos de desporto que o dono daquela marca fez uns anúncios anti-aborto, e eu, como feminista, sou pela escolha das mulheres, e portanto não sou a favor, acho que ninguém é a favor do aborto. O que as mulheres defendem é a favor da mulher poder escolher se precisa ou não precisa de fazer. Então, quando são esses temas assim, há sempre uma grande polémica e há sempre essa coisa, mas eu acho que é um problema da nossa sociedade hoje em dia, e um dos meus livros anteriores, que é o Admirável Mundo Verde, fala muito sobre isso, sobre esta questão da polarização da sociedade, e que há esta coisa de ou estás comigo ou estás contra mim, nós contra os outros, e eu não vejo o mundo assim. Eu vejo o mundo tem muitas cores, o mundo não é preto ou branco, é todo o arco-íris junto. Então, eu, quando me assumo como feminista, é mesmo porque eu penso que os autores e os artistas em geral, todas as pessoas que têm uma voz pública e que têm exposição pública, devem usar essa voz para defender quem não tem voz. E em muitos países e em muitas sociedades, e mesmo em Portugal, ainda existem mulheres que não têm voz. Então eu sou feminista por essas mulheres e pelas mulheres, pela minha filha, pelas mulheres do futuro, para que elas continuem a ter os seus direitos salvaguardados e continuem a poder votar, que, por exemplo, em Portugal só se pode votar, as mulheres só podem votar desde 1975. Durante os quase 50 anos da ditadura, as mulheres não podiam votar. As mulheres não podiam sair do país sem a autorização do seu pai ou do seu marido. Não foi assim há tanto tempo. 50 anos parece muito, mas se olharmos para a história, 50 anos não é nada. E por isso eu assumo como feminista, e porque eu acho que é importante sermos todos feministas, homens e mulheres, e explicar. É importante ainda ter... É triste ainda ter que explicar, mas é importante explicar que o feminismo não é as mulheres contra os homens.
Não é mesmo. O feminismo não é isso. O feminismo é as mulheres igual aos homens, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Portanto, é uma sociedade justa, é uma sociedade em que todos podem ter as mesmas oportunidades, em que para o mesmo trabalho as pessoas, um homem e mulher ganham o mesmo salário, portanto, isso é o feminismo, e o feminismo precisa dos homens ao seu lado. Precisa dos homens, ninguém quer uma sociedade sem homens, e há homens incríveis, e há homens que fazem muito pelas mulheres, lutam muito pelas mulheres, e portanto o feminismo não é das mulheres, o feminismo é uma questão de direitos humanos, não é? É como a luta antirracista, não é dizer que uma raça é melhor que a outra, é dizer que todos devíamos ter os mesmos direitos, e que todos devíamos ter os mesmos direitos independentemente do género, da cor, da religião, de onde nascemos, se nascemos na favela ou se nascemos num berço de ouro. Quer dizer, todos devíamos ter as mesmas oportunidades e ser olhados como seres humanos. Portanto, o feminismo é ser humanista, ser pela paz e pela solidariedade e entre ajuda entre homens e mulheres, e não tem nada a ver com homens contra as mulheres ou mulheres contra os homens. É uma coisa que é no mundo todo assim, que as pessoas têm essa mentalidade de que se você não defende o que eu acredito, eu tenho que estar contra você. Eu não posso estar ali com a sua opinião, conviver com a sua opinião. E é uma coisa que é muito errada. É muito errado. Nós temos que aprender a viver com a opinião dos outros, temos que aprender a dizer eu não sei. Temos que aprender a dizer, olha, eu nunca pensei sobre isso, não tenho opinião sobre esse assunto, e está tudo bem, porque hoje também há aquela coisa de toda a gente tem que ter uma opinião e tem que ter... Não, eu não tenho que ter uma opinião, eu posso não saber, posso ainda estar a descobrir. A Palestina, és a favor ou contra? Não sei, eu posso não saber, eu posso ter que estudar mais, perceber porque é que aquilo acontece, o que é que está a acontecer. Então, acho que é importante nós sabermos dizer não sei, e termos esta vontade de aprender com o outro, e mesmo não concordando, aceitar o outro, e aceitar no sentido de que, ok, eu não concordo com esse estilo de vida, eu não concordo com essa opinião política, eu não concordo, mas ok, é a tua vida, faz o que você quiser, não é? Eu faço o que eu quero, você faz o que eu quero. Isso é que é a liberdade, isso é que é a democracia. Eu posso fazer o que eu quero, você faz o que você quer, isso que não magoa ninguém, está tudo bem, está tudo bem. Queria falar bem com você, mas do que eu estou trazendo, principalmente as escritoras, gostando, que uma certa vez eu entrevistei aqui uma escritora, e todos os escritores que eu entrevisto eu sempre sigo acompanhando, e ela colocou um certo tempo depois que ela estava contando a história que ela estava sofrendo quando ela se expunha na internet para falar sobre o livro ou para falar sobre ela sofria muito tipo de assédio, principalmente pelos homens. E quando eu tentei puxar essa temática aqui para as entrevistas, depois que eu vi para contar, para que outras mulheres pudessem falar as experiências dela, para conscientizar as pessoas de que a internet é um mundo tóxico, para tentar combater isso. E me surpreendeu muito que muitas mulheres, quando eu perguntava, muitas das escritoras diziam que sofreram com isso. E eram muitas mesmo, era tipo, a minoria disse que não tinha sofrido ainda. Então, eu queria saber como foi essa experiência para você, de quando você se expõe na internet. Você já sofreu por isso? Não, se teve o privilégio de não ter passado por isso? Como foi? Eu, nesse caso concreto, dessa questão que eu falei, sim, fui muito atacada, com muita violência, até fiz denúncias na polícia contra ameaças de morte, etc. Mas foi só nesse caso. No resto,
quer dizer, há sempre pessoas que se chamam os chamados trolls da internet, não é? Que gostam de só dizer mal, mas eu felizmente tenho uma comunidade de seguidores muito, muito carinhosos e mesmo, por exemplo, este livro Se Eu Morrer Amanhã, que é um livro que fala sobre sexualidade, que fala sobre esta mulher que continua a procurar namorados e eu nunca tive nenhuma reação negativa em relação a este livro. Ele já foi lido por mais de 30 ou 40 mil pessoas. Eu nunca tive até agora alguém, quer dizer, já tive pessoas que obviamente que disseram que não gostaram do livro, ou que isso é normal, não é? Ainda bem, toda a unanimidade é burra, como dizia o Nelson Rodrigues, mas ser atacada por estar a falar daquele assunto, ou por estar a falar de sexo, ou por estar a falar de brinquedos eróticos, isso ainda não me aconteceu aqui. Mas eu acho que o Brasil está numa situação mais polarizada, porque vocês viveram, ainda vivem esses tempos muito difíceis entre bolsonaristas e são os dois extremos, não é? O PT e os bolsonaristas são dois extremos completamente opostos e radicais, e é difícil alguém, nós ainda não sei se não vamos chegar lá, mas ainda conseguimos ter a maioria das pessoas no centro, ou pessoas, mesmo que sejam mais de esquerda ou mais de direita, moderadas, mas infelizmente também já temos um partido populista que já tem alguma expressão no Parlamento, o que é preocupante, e que tem muita influência nos jovens, o que também é preocupante, porque eles utilizam muitas redes sociais para chegar aos jovens, e é uma coisa que temos que todos combater e eu acho que a maneira de combater o populismo é precisamente com educação, é precisamente com cultura, é precisamente dando às pessoas visões diferentes do mundo e mostrando que o mundo é tão maravilhoso na sua diversidade que estarmos sempre ali na nossa bolha é muito redutor. Sim, e é uma coisa que é muito interessante, porque aqui no Brasil, esse ano é o ano de eleição, e é uma coisa que é muito contraditória, porque ao mesmo tempo que sempre quando é ano de eleição para presidente, é ano de Copa do Mundo. Então, meio que quando é Copa do Mundo, tá tendo Copa do Mundo agora, então o país inteiro se une. E quando é pro final do ano, quando tem as eleições, o país inteiro é metade pro lado e metade pro outro, todos se dividem. Então, é uma coisa que, poxa, estamos todos lutando pelo mesmo país, estamos todos lutando para que o país melhore. E quem dera o bolsonarismo e o petismo fosse o maior dos nossos problemas. Seria algo até bom. Então, é algo que essa polaridade muito grande é algo que dificulta muito, porque às vezes a gente, até para escrita, porque às vezes se um escritor tem uma opinião, ele é atacado, isso aqui e de forma muito forte. Tem a história de um escritor independente que eu acompanho ele nas redes sociais, e aqui no Brasil o nome do canal dele é O Quarto de Gêmeos. E ele falou certa vez que ele não gostava dos livros do Stephen King. O irmão dele é apaixonado pelos livros do Stephen King, e ele falou que não gostava dos livros do Stephen King e deu uma nota de meia estrela para um dos livros do King. Então, ele é um escritor independente, que é muito difícil para conseguir dinheiro e tudo mais. E as pessoas que eram fãs do King foram atacar o livro desse escritor e colocar, mesmo sem ler, colocar meia estrela no livro. Que é uma coisa que, para um escritor independente, é uma coisa terrível. Vai ser que muita gente não vai conseguir comprar ou não vai querer comprar o seu livro só por causa da avaliação. Então, é tipo assim, ataques que sofrem só por uma opinião que você não deveria sofrer, entende? É verdade. Isso é muito triste que isso aconteça, mas enfim, é o que temos. Temos que tentar combater e tentar que as pessoas percebam que o autor não é
o livro, que o autor, a obra não é o autor, não é? O autor pode ter as suas opiniões pessoais e o seu livro ser um livro diferente das suas opiniões pessoais e pronto, e temos que compreender que toda a gente tem o direito a pensar de maneira diferente e está tudo bem. E assim é que se evolui, é com a diferença, é acrescentando pequenas diferenças. E eu queria saber também, você falou que E Se Eu Morrer Amanhã já foi lido por mais de 30 a 40 mil pessoas. Como é para você, como é para você ver que o seu livro chegou em tanta gente? Porque, por exemplo, quando alguém fala que lê o meu livro, o próximo livro que eu vou lançar, eu pedi para uma amiga escritora ler, para fazer o prefácio dele para mim. E ela acabou de ler ontem e ela me deu feedback. Eu fiquei tão emocionado. E é uma pessoa só. E então, tipo assim, eu queria que você contasse essa experiência. Como é saber que você foi lida por tantas pessoas? É maravilhoso, e como eu dizia antes, eu tenho muita sorte de ter uma comunidade de leitores muito, muito carinhosos. Os leitores brasileiros, então, têm sido uma recepção incrível. E eu só acho que todos os dias eu fico grata por ter tanta gente. No final dos livros, aqui em Portugal, eu tenho sempre o meu e-mail. Desde o primeiro livro, não é uma coisa que começou agora, que há redes, não. Desde o primeiro livro que eu pus o meu e-mail para as pessoas falarem comigo, porque para mim a relação com o leitor é muito importante e eu gosto de saber o que as pessoas pensam. E eu acho que também essa minha transparência, essa minha disponibilidade também faz com que as pessoas percebam que ou seja, o amor que eu dou eu recebo de volta, não é? E eu acho que se calhar por isso as pessoas que não gostam dos meus livros também não me atacam. Pronto, não gostam, está certo, mas nunca não me sinto atacada. Mas sou muito grata aos meus leitores porque de facto houve momentos na minha carreira em que eu pensei desistir, porque é muito difícil ser escritor. Aqui em Portugal o mercado é muito pequeno e há muito poucas oportunidades e as vendas dos livros muitas vezes não chegam sequer para pagar umas férias, quanto mais o ano todo de despesas. Então, já fiquei 2 vezes sem editora, portanto, sempre foram os meus leitores que me incentivaram a continuar, não é? Quando eu recebo um e-mail ou uma mensagem ou uma partilha no Instagram a dizer que o livro foi muito importante, que sobretudo este livro, O E Se Eu Morrer Amanhã, este livro fez com que eu telefonasse à minha avó, ou este livro fez-me querer abraçar a minha família, ou este livro, no outro dia na Feira do Livro, teve uma senhora que foi ter comigo a dizer que leu um dos meus livros, O Elevador, quando estava em Londres, e ela estava infeliz, estava lá a viver há 3 anos, mas não estava feliz. E depois de ler o meu livro, decidiu voltar para Portugal. E, portanto, ela disse: Mãe, o seu livro mudou a minha vida. E isso é quase, eu nem sei o que dizer. Fico mesmo muito grata, sobretudo por me lerem e por sentir que, de alguma forma, os meus livros ou as minhas personagens ajudaram a fazer o dia melhor daquelas pessoas, não é? Ajudaram a pessoa a sentir que não está sozinha, que há outras pessoas a viver situações parecidas, que têm ali algum conforto. E isso, para mim, eu poder dar algum conforto nos dias que correm, em que a vida está tão difícil e as notícias são tão más todos os dias, então saber que o meu livro leva algum bem-estar, algum prazer, algum sorriso a um leitor, para mim é incrível. Acho que sinto que estou no caminho certo e estou a cumprir a minha missão de trazer mais alegria e solidariedade ao mundo. Eu achei muito legal que eu estava fazendo uma lista porque até aqui no Brasil eu tento mandar mensagem para escritores maiores
e eu estava fazendo uma lista, então eu passou pela minha cabeça, poxa, talvez eu consiga trazer escritores portugueses para entrevistar. Então eu perguntei ao ChatGPT para ele me passar uma lista, e o seu nome foi o primeiro que apareceu. Então eu disse, poxa, eu vou mandar o e-mail para... Vou mandar mensagem, tentar mandar mensagem para todos e ver o que acontece. Então eu mandei mensagem para você. Quando eu ia mandar mensagem para a segunda, você já respondeu. Eu disse, nossa, ela já respondeu, você foi super atenciosa, dizendo que queria participar. Eu fiquei muito feliz. Então eu vi assim que realmente é isso que você traz, aquele amor à escrita. Você passa isso de querer que as pessoas vejam o seu trabalho, conheçam o seu trabalho, não só por uma questão financeira, mas para uma questão de, tipo, os escritores querem ser lidos. Então, tudo que eu quero é mostrar a minha história. Então, dá pra ver isso em você, dá pra ver a sua animação quando você fala tanto das suas histórias, da escrita, da literatura, e eu acho isso muito importante, muito bonito. Obrigada. E eu acho que a última pergunta que eu tenho, já estamos chegando a quase 1 hora de entrevista, eu acho que você pensa em algum momento em vir aqui para o Brasil para fazer alguma divulgação dos seus livros? Eu não sei se você já veio, mas se veio, já pensa em voltar para fazer mais uma divulgação do seu livro e para as pessoas te conhecerem mais? Claro que sim, eu já estive em janeiro a fazer o lançamento do livro no Rio de Janeiro, mas agora vou no final de outubro. Já tenho um convite da Feira do Livro de Porto Alegre e de uma feira em Santos, portanto vou estar nessa região e depois vai dependendo também dos convites, não é? Essa viagem já é certa, que é no final de outubro, mas se houver convites de outros festivais, eu tenho todo o gosto em ir ao Brasil. Para mim, ao Brasil todos os meses, que é um país que eu adoro desde sempre, não é? E não é aquela conversa, eu adoro o Brasil porque... Não, eu cresci a ouvir o Chico Buarque, o Caetano e o Djavan. A música da minha infância é o Chico Buarque, é o Caetano Veloso. Eu sempre vi o Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu aprendi a ler, os meus primeiros livros que eu li foi A Turma da Mónica. Ou seja, eu sempre estive muito ligada à cultura brasileira. Já fui várias vezes ao Brasil, acho que já fui sete vezes ao Brasil. Em turismo, portanto é uma escolha de ir ao Brasil conhecer, já fui a Pernambuco também, e portanto é um país que eu sempre me senti muito próxima, porque revejo muito na cultura brasileira, sempre cresci com autores e cantores e brasileiros e novelas também, que passavam muitas novelas brasileiras aqui, e portanto para mim ir ao Brasil é sempre mesmo uma alegria e estou desejosa de poder ir. E por outro lado, não podendo ir, por exemplo hoje vou estar também em direto com um clube do livro que escolheu ler o meu livro. Então quando eu vejo no Instagram que há algum clube do livro que escolheu o meu livro para livro do mês, eu vou e contacto e digo, oi, eu não posso ir aí, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma live com vocês, um bocadinho, conversar, responder às vossas perguntas, porque eu acho incrível, no meio de tantos autores brasileiros incríveis que vocês têm, e eu tenho lido também muitos autores novos brasileiros, muito bons, haver essa vontade de me ler, para mim é maravilhoso. Eu só posso retribuir estando com você sempre que eu puder. Eu adorei conversar com você. Então, a gente vê que gosta do Brasil, pessoal, é da ligação Brasil. Então, toda vez que aparece um português ou em Portugal, sempre tem as mesmas piadas e vamos evitar aquelas piadas de sempre. Não vamos pedir para devolver nosso ouro, nem nada do tipo. Não vamos fazer nenhum tipo de piada assim, porque a gente vê que ela é super simpática e quer dar no Brasil. Então, obrigado, Filipa. Eu fico lisonjeado por você ter vindo. Uma coisa que eu sempre peço pros escritores
fazerem no final é fazer um discurso que chame os nossos, quem está assistindo, tanto para o seu Instagram quanto para querer adquirir os seus livros. Então você tem a palavra para fazer esse último discurso aí. Ok, então, podem me seguir em Filipa Fonseca Silva no Instagram. Eu faço muitos vídeos, estou sempre a produzir conteúdos, alguns sobre leitura, sugestões de livros, e também partilho a minha agenda, onde é que me podem ver. E acho que podemos conversar no chat, como eu já disse, eu sempre as mensagens recebo. Por isso, visitem por lá, também estou no TikTok. Também podem ver o meu site, filipafonsecasilva.com, onde tenho o meu blog com alguns contos, algumas crónicas, enfim. E espero poder ir ao Brasil em breve, para conhecer novos leitores, e comprem o Seu Morrer Amanhã, que além de livro, audiobook também, e e-book também existe em audiobook, por isso para quem tiver mais dificuldade ou gostar de audiobook, também há. E Se Eu Morrer Amanhã, pela Dublinense. Obrigada, Filipe. Eu agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu espero que muitas pessoas vejam essa entrevista e lhe conheçam ainda mais, porque você é uma pessoa super simpática. Eu li o comecinho do seu livro pelo Kindle e eu adorei. Eu achei, logo no começo ele já me prendeu. Então, é algo que eu vou terminar a leitura com certeza. Eu vou tentar comprar o físico. Então, eu agradeço demais você por ter aceitado a conversa. Foi ótimo, obrigada. Então é isso, pessoal. O canal essa semana e a próxima vai estar bem recheado. Eu estou tentando fazer algumas parcerias que vai me possibilitar trazer mais escritores para cá. Então, a gente está fazendo essa entrevista na quarta, tá saindo uma entrevista hoje e ela vai ao ar na sexta. No Brasil vai sair um horário um pouquinho diferente, que geralmente sai às 7 horas, mas dessa vez vai sair às 7 horas para Portugal. Então, aqui no Brasil vai sair às 3 horas. Então, eu espero que vocês gostem e continuem acompanhando o canal. E os links todos os links da Filipa estão aqui na descrição. Obrigado e tchau!